bem-vindos ao Entre Consultas, o podcast que é criado pela Nilo Frantz Medicina Reprodutiva e que vai ao ar nas quintas-feiras, a cada 15 dias, no Spotify e no nosso canal do YouTube, Nilo Frantz. Hoje, então, a gente tem um assunto super interessante, só se fala sobre os Ozempic Babies hoje em dia. Então eu trouxe duas pessoas super especiais aqui para falar sobre esse assunto, a doutora Simone Machello e o Dr. Marcelo Ferreira, que são os nossos colegas lá na Nilo Frantz Medicina Reprodutiva, para falar um pouquinho sobre os Ozempic Babies e também sobre alguns impactos que a obesidade pode causar na fertilidade das pessoas. Bom, pessoal, eu queria começar falando que todo esse assunto, ele começou de uma notícia que saiu na mídia, algumas 2 semanas atrás, de uma americana que após 2 semanas utilizando uma derivação de Ozempic, a gente pode chamar assim, um tipo de medicamento parecido, engravidou naturalmente, né? E isso gerou uma série de discussões em relação a isso, né? Por que se engravidou? É alguma coisa no próprio medicamento que faz essa, né, fertilidade aumentar, digamos assim? Eu queria discutir um pouco isso com vocês. Eu queria que o Marcelo falasse um pouquinho sobre isso, né? Porque já deu algumas entrevistas em alguns veículos falando exatamente sobre esse assunto. E eu queria que tu comentasse um pouquinho. Da onde vem esse boom do bebê Ozempic aqui? Bom, oi Cecília, oi Simone, que bom estar aqui de novo, né? Vamos bater um papo hoje sobre Ozempic, gestação, enfim. Então, sim, o que aconteceu? Se formou um grupo no Facebook de mais ou menos 500 pessoas relatando várias gestações a partir do uso do Ozempic. Então, aquilo começou a pipocar uma série de gestações a partir do uso do Ozempic. Ozempic é o nome comercial de uma medicação, né, de um grupo específico de medicação. A partir daí, o que está acontecendo com o Ozempic e gestação? Mulheres estavam tentando engravidar há muito tempo e não estavam conseguindo engravidar. Depois do uso de Ozempic, engravidaram. Mulheres que não queriam engravidar acabaram engravidando usando Ozempic. Enfim, então usaram Ozempic para perder peso. Tá? E o sobrepeso, a obesidade, tem uma relação com a dificuldade de engravidar. Então, pode ter uma relação tanto com uma não ovulação, que é uma anovulação, ou mesmo nas mulheres que estão ovulando, a própria obesidade ela pode comprometer qualidade dos óvulos, implantação do embrião no endométrio, ambiente mais inflamatório, qualidade do embrião. Então, existe uma associação de infertilidade e obesidade. Então, usando o Ozempic nas mulheres anovulatórias, especialmente o grupo das mulheres com síndrome dos ovários policísticos, elas começaram a perder peso e reassumir uma função ovulatória. E naquelas mulheres que estavam ovulando, mas tinham obesidade, a melhora metabólica, a melhora geral fez com que a fertilidade melhorasse naquelas mulheres, elas acabaram engravidando. E até nas que não queriam engravidar, também algumas acabaram engravidando. Então, pegou todo mundo mais ou menos de surpresa, começou a pipocar aqui, ali, acolá, notícias de os Ozempic Baby, né? Então, isso que está meio que, nesse momento, as pessoas estão comentando, estão curiosas, né? Estão buscando explicações para isso tudo. Uhum. A gente sabe que os hábitos de vida, eles impactam bastante a fertilidade tanto da mulher como do homem, né? Eu queria que a Simone falasse um pouquinho em relação a isso. Por que impacta, como impacta, e a gente vai falando um pouquinho sobre. Então, sem dúvida, né? Hábitos de vida, alimentação, atividade física, qualidade do sono, controle de estresse, tudo isso vai atuar de uma forma no bem-estar, vamos dizer assim, e na qualidade dos gametas, né? Que são óvulo e espermatozoide. E quando a gente se afasta muito, então, do dito ideal, desses parâmetros, a gente começa a acrescentar situações onde a gente pode ter um prejuízo nos gametas, né? Como o Marcelo falou, a obesidade
traz alguns elementos ali que acabam prejudicando, né, a qualidade do óvulo, que ele já citou, e o próprio funcionamento, né, do ovário, do ciclo, né, hormonal que faz o funcionamento do ovário. Então, a gente já tinha isso já há muito tempo, né, Marcelo? E um dos exemplos principais são realmente as pacientes que têm o diagnóstico de síndrome de ovários policísticos, porque essas pacientes, além de ter esse dito distúrbio hormonal, que é o distúrbio hormonal mais comum em mulheres em idade reprodutiva. E o que é a síndrome do ovário policístico? Então, a síndrome de ovários policísticos são mulheres... O ovário, ele funciona sob estímulo, né? A gente nasce com um estoque de óvulos que está ali no ovário, e esse estoque é recrutado, amadurece, é ovulado, né? O óvulo. Então, tem esse movimento às custas de um estímulo hormonal, tá? E esse estímulo, então, vem de hormônios que vêm da hipófise, que vão atuar ali no ovário. O ovário tem duas funções: conter os óvulos, amadurecer e ovular, e produzir hormônios. E essas duas funções funcionam às custas de um estímulo hormonal. Tá? As mulheres que têm ovário policístico, elas têm um desequilíbrio, vamos dizer assim, nesse estímulo hormonal. O ovário acaba desviado para a função da produção hormonal em detrimento da função ovulatória, vamos dizer assim. Então, essas mulheres têm como característica principal de distúrbio hormonal essa disfunção ovulatória, né? Elas ou não ovulam ou ovulam esporadicamente. Essa é a característica do distúrbio do ponto de vista hormonal. Mas essas mulheres têm também uma outra característica, que é, invariavelmente, elas têm também um distúrbio metabólico. Aí que vem a relação, Aí então. que vem a relação. Elas têm uma predominância, uma prevalência maior de uma resistência à ação da insulina, que é aquele hormônio que bota o açúcar para dentro da célula. Então, elas acabam produzindo mais insulina, porque a insulina não funciona direito, e essa insulina, ela também é um outro... também age sobre o ovário, fortalecendo esse desvio para o lado da disfunção hormonal. Então, elas têm dois mecanismos pelos quais o ovário funciona mal nessa situação. E aí que entra o Ozempic, né, Marcelo? Porque ele, na verdade, ele é uma medicação, ele foi criado para ser usado como tratamento do diabetes, né? Ele ainda é off-label para usar para emagrecer ou já foi agora? Não, Agora não. já foi. Agora já foi. Olha Já só. existe, assim, o Ozempic, a semaglutida, que é análogo do GLP-1. Essa é a questão técnica. Que é ele vai agir diminuindo a vontade de comer mais, ou seja, aumentando a saciedade e diminuindo o esvaziamento do estômago. E vai também melhorando a função do pâncreas, que vai colocando a insulina para dentro das células. Então, fica menos insulina circulando. Isso tudo vai resultar num metabolismo melhor, vai resultar numa saciedade mais rápida, numa ingestão menor de comida. Então, o Ozempic, ele funciona desta maneira. Então, ele vai resultar em menos peso, né? As pessoas vão perder peso. Ele foi desenvolvido inicialmente para diabetes tipo 2, se viu que ele também tinha um ótimo efeito no emagrecimento e se fez estudos para validar como medicação oficial, né, para perda de peso. Então, assim, aí tem questões de o que tem o registro para perda de peso é uma marca comercial, outro, mas a droga mesma e tem se usado assim com bons resultados. Então, é uma ótima droga, uma ótima medicação. A indicação original para perda de peso é em obesas, com o índice de massa corporal acima de 30, ou quem tem sobrepeso, o índice de massa corporal acima de 27, com uma comorbidade, algum outro problema também relacionado a assim. Mas, por isso que ele tem que ser bem controlado, bem indicado. Então, aí tem outras questões do Ozempic, como ele está sendo usado. Não adianta ir na farmácia comprar, Não. Então, ele é uma medicação, é uma ótima medicação. Eu sou um grande entusiasta do Ozempic,
precisa ter critérios para usar, precisa usar de uma maneira controlada, com um profissional, o endocrinologista, que é quem tem a expertise nisso, para ver que dose, que tempo, para ver os parefeitos, uma série de questões para ir avaliando como as coisas estão andando. Então, é muito criterioso o uso do Ozempic. E eu ia dizer assim, então, a gente já tinha essa ideia das pacientes com ovário policístico, né, por esse distúrbio metabólico, pela resistência insulínica, pela obesidade, que muitas vezes acompanha, que essas mulheres, quando estimuladas à perda de peso, né, mudança de hábitos de vida, alimentação adequada, atividade física, elas, se conseguiam perder 5 a 10% do peso, elas muitas vezes restauravam a função reprodutiva e aumentavam a chance de engravidar. Né? Então, isso já era um fato, isso era uma recomendação. Só que é difícil, né, emagrecer. É difícil. Exato. É difícil. É difícil. E então, eu acho que essa é a grande vantagem do Ozempic, porque ele realmente, ele ajuda de fato, assim, os resultados são muito bons, né? E na nossa área, que a gente lida com a pressão da idade feminina, e com o tempo, e com o estresse, e com a angústia de querer engravidar. Exatamente. Então, o que acontece? A obesidade é um problema de saúde mundial. Nos últimos 50 anos, triplicou as taxas de obesidade. 20% das mulheres em idade reprodutiva são obesas. 50% das que estão querendo engravidar têm ou obesidade ou sobrepeso. É um grande problema a obesidade. Como lidar com essas pacientes querendo engravidar e estando obesas e tendo a pressão do tempo passando, da idade avançando e carregando uma existência inteira querendo emagrecer e não conseguindo. Então, é uma situação difícil para nós manejarmos, para a reprodução humana manejar, para clínicas de reprodução, para profissionais, porque a gente tem que modular isso tudo. Então, acabou, vamos dizer assim, a gente flexibilizando limites para tratar essas pacientes. Se a gente for muito rigoroso, e tem países nos Estados Unidos, em alguns lugares, no Canadá, na Escócia, que limitam, olha, se não tiver um índice de massa corporal abaixo de tanto, abaixo de 30, nós não vamos te tratar. E aí, só que não tem nada, ok, e aí deixa aquelas pacientes com a sua angústia, com a sua frustração, com a sua depressão, com a sua baixa autoestima, meio assim, fica... Ou a gente... Exato. Carregar na comida. Ou a gente acaba tratando sem a melhor condição fisiológica, metabólica, e também vamos encontrar dificuldade. Então, é uma equação difícil de manejar, inclusive para nós, para os profissionais da reprodução humana. E o Ozempic vem como uma coisa, opa, tem algo diferente aí. E botar um paciente numa dieta também não é fácil, porque dieta não é fácil, ninguém gosta de fazer dieta, e aí é um esforço, porque não é uma perda de peso rápida, não é uma perda de peso que vai, né, só parar de comer, tu vai ter que fazer uma reeducação, tu vai ter que fazer exercícios, e já acrescenta esta frustração de talvez não estar perdendo peso, de uma jornada que já é difícil, às vezes talvez o casal tá em níveis diferentes, talvez o marido não precise, mas a esposa precisa. Ai, olha, já tô pensando em várias coisas. Eu também tô ficando fã do Ozempic pra isso, porque ele é rápido, ele é uma perda de peso rápida. Né? E na reprodução, como o Marcelo falou, reforçando assim, a gente muitas vezes corre contra o tempo. Exatamente. Né? A gente tem a questão da reserva ovariana, da idade que avança, então da redução do número de óvulos, da redução da qualidade desses óvulos. Então a gente não pode, assim, perder muito tempo, né? E esse efeito significativo e relativamente rápido que ele traz, acho que realmente para nós ele é uma arma que acho que vai nos ajudar bastante. Mas acho que tem que ficar claro, né, que ele tem as suas indicações. Não é uma muito paciente precisas. Assim, não é uma paciente, estou tentando engravidar, vou usar o Ozempic para engravidar. Não é por aí. Não, né? não é uma medicação para engravidar. Exatamente. É uma medicação para perda de peso e o peso excessivo está associado com dificuldade em engravidar. Então, uma coisa interligada na outra. O Ozempic,
ele tem uma boa aderência, porque é uma injeção uma vez por semana. A perda de peso faz com que melhore a autoestima, consiga se motivar para dieta mais adequada, para atividade física. Então, é uma coisa boa, vai puxando a outra, né? E, inclusive, estudos mostram que só a dieta, eventualmente, até para a pessoa melhorou a dieta, tá? Mas ela segue, eventualmente, com a obesidade, não tem um efeito tão pleno quanto perder também o peso além da dieta e além da atividade física. Então, tem que ser essa combinação de fatores que vai ajudar. E que ele tem poucas alternativas, o Ozempic, ele um atalho bem bacana. E nós estamos falando aqui muito da mulher, né? Muito do ovário policístico, mas exato. assim, também para o homem, né? Esse ano, o ano passado, aliás, o Congresso Europeu de Reprodução Assistida começou, sempre tem uma palestra, né? Uma aula que abre o congresso, que é dita assim, do assunto mais impactante no último ano, e justamente foi sobre isso. A perda de peso associada com essa medicação e dieta e atividade física em homens, o impacto na qualidade do sêmen, avaliado pelo espermograma, e se viu que a perda de peso melhorava os parâmetros no espermograma. Então, e aí é mais visível, né, essa melhora. Sim. Então, a gente consegue medir ali que realmente, também em homens, né, obesos, quando conseguiram perder peso, fazer atividade física, a gente melhora as condições e aumenta a chance de engravidar. E homem é teimoso, mas teimoso para fazer dieta, né? É. Então, isso também ajuda. Tudo. E vocês têm, assim, a gente sabe que a nutricionista, por exemplo, já é colocada dentro do tratamento, né? Já é inserida nesse tratamento, né? E vocês enxergam que talvez o Ozempic vai chegar neste momento onde ele faça parte da jornada, assim, dessa tentante, desse casal tentante? Assim, vamos lá, vamos com calma também, porque Ozempic, perda de peso, melhora as condições para engravidar, e a gente tem visto relatos esporádicos de rede social. Isso. Não há ainda estudos validados, controlados, que digam se usou Ozempic neste grupo, não se usou naquele, ou se usou outra medicação, e se viu mais bebês, mais gravidez, mais nascidos vivos. Isto não se tem, eu acredito que logo vão surgir estudos, e eu sou um otimista de que vão mostrar bons resultados. Então, como usar o Ozempic, não há ainda uma estratégia clara, um protocolo que diga tem que usar o Ozempic por tanto tempo, tem que parar de usar para depois se expor por quanto tempo. Então, são informações científicas que estão por vir. Acredito que já deve estar havendo estudos nesse sentido e logo a gente já vai ver. E o interessante é que o Ozempic, nós estamos falando do nome comercial, Ozempic, sim, mas... Sim. Tá? É o mais famoso, Ok, né? Vamos lá. Nos estudos, tanto para diabetes tipo 2 quanto para perda de peso, foram excluídas mulheres que estavam ou grávidas ou querendo engravidar, porque estudos em animais mostraram alguns riscos de aborto, de algumas questões, enfim, que levavam a ter mais prudência em usar em gestação. Então, essas foram excluídas do grupo. Então, não se tem estudo de mulheres querendo engravidar com Ozempic, com os estudos que se tem excluíram essas mulheres. Então, é uma coisa até bem paradoxal, né? E justamente um grupo que acabou sendo beneficiado. Então, faltam estudos controlados para a gente ter isso muito claro de como usar o Ozempic com um objetivo específico para perder peso, para melhorar a fertilidade. E eu, com certeza, como o senhor comentou antes, com essas matérias que saíram, eu tenho certeza que muitas mulheres já foram na farmácia pegar um Ozempic, porque eu tô tentando engravidar, então eu já vou chegar antes aqui e começar a tomar isso para começar a engravidar.
Então, essa informação que a gente está passando, a gente reforça aqui, né? Primeiro que é a automedicação, né? E segundo que é utilizar o medicamento Ozempic Tem para que ser com engravidar. receita, né? Não pode... Exato, Vamos exatamente. partir do que é o correto. Só se usa o Ozempic com receita médica. Ponto. Exatamente, E é isso. De novo, reforçar que assim, que tem pacientes com indicação de, né? E isso passa pela consulta e avaliação do médico, que vai indicar os casos, não é para qualquer paciente, né? Como qualquer medicamento, ele tem os seus efeitos colaterais, os seus riscos. Então, assim, tendo uma indicação, bom, o risco, a vantagem, né? O benefício supera o risco, mas não tendo, daqui a pouco a gente está correndo um risco sem um benefício. Inclusive, Exato. a indicação formal da agência americana é só se expor à gravidez 2 meses depois de ter parado com o Ozempic. Exatamente. Isso é importante. E tem alguma questão da gravidez, assim, que pode prejudicar, mas ainda não se Não sabe. se tem alguma sabe, coisa... não se sabe. O que se tem em estudos em modelo animal e que contraindicariam usar durante a gestação, mas essas gravidez descritas todas são normais. Sim. O que não, cientificamente não tem peso nenhum, é só alguma informação assim complementar, né? Melhor que seja assim, mas ainda precisa ser estabelecido, e hoje em dia a indicação formal é quem quer engravidar tem que ter parado há 2 meses de usar o Ozempic. Porque, pergunta de ignorante, porque eu não entendo nada disso. Tinha uma questão, né, de engravidar e como o Ozempic mexe com o metabolismo, de talvez as vitaminas e nutrientes não chegassem no bebê e etc. Mas é tudo muito especulação e também partindo do grandíssimo nada, né? Porque não se tem ainda isso, né? Então, essa questão mais da gravidez era essa dúvida que gerava, né? A gente não sabe ainda, né? Isso, não tem nenhum estudo né, que avaliou esses desfechos, né, quantos nasceram, que tipo de... Porque tudo é muito novo, né? É uma medicação nova. Muito novo. Né? O que, de fato, a princípio, pelos relatos, parece não ter um impacto maior, mas é tudo um parece, né? A gente não sabe. Então, a ideia é de uso como preparo para engravidar, assim, vou usar, vou perder peso, vou melhorar esses parâmetros metabólicos e aí vou partir. E outra, tem que ver que tempo que vai usar, que tempo que vai parar para depois se expor à gestação, que idade tem essa paciente, que reserva ovariana tem, que causa disso. É muita coisa e falta muita informação para se posicionar em relação a uma orientação mais formal a isso. O que nós estamos especulando, informações surgiram aqui, ali, acolá, nós estamos encontrando um link, nós estamos entusiasmados que possa nos ajudar, mas muita prudência ainda em tomar como algo definitivo, né? Vamos parar de falar de Ozempic e um pouco falar sobre a obesidade em si, né? Que é, enfim, um dos assuntos importantes e como o Dr. Marcelo comentou, né? Que vem aumentando, né? A epidemia. Exatamente. Quando vocês recebem, né, um casal, quem que vocês enxergam mais com essa questão da obesidade? O homem ou a mulher? Ou os dois? Tem estatística, né? Muitas vezes é os dois, né? Porque o casal ali está junto na... Exatamente. Mas dados assim dizem que pelo menos está cada vez aumentando mais, né? Mas em idade reprodutiva, o último dado que eu vi ali, 20% dos homens, 24% das mulheres, então parece que a mulher é um pouco mais do que o homem. Mas, de qualquer forma, é meio parelho, assim. E por que vocês acham isso, né? Porque o Brasil, propriamente dito, é um país que pelo menos tem uma alimentação um pouco mais saudável, se a gente for comparar com os americanos e etc, né? Por que vocês acham que aumentou? Teve uma questão com a pandemia, quem não engordou na pandemia e etc. Por quê? Por que aumentou? Por que tem cada vez mais esse tipo de caso? Vocês têm alguma ideia? A alimentação mudou, piorou, a gente tá mais sedentário, tá mais acomodado, tudo isso. Eu acho que é tudo isso, mas sedentarismo, comidas mais industrializadas, né? Comida mais abundante,
As pessoas estão comendo mais, tem mais oferta. O mundo produz mais comida, essa comida está mais acessível, vamos dizer assim. Sim. Tá? Não necessariamente uma comida de qualidade. Exatamente. Tá? Então as pessoas estão comendo mais, eventualmente as pessoas estão mais angustiadas comendo mais, não sei. Mas assim, nos últimos 50 anos triplicou a taxa de pessoas obesas. Então realmente é bastante preocupante isto. E eu e a Simone, e todo mundo da reprodução tem essa dificuldade de como vamos ajudar esta paciente que está obesa. Ela citou um congresso, eu me lembro de um outro congresso que era um painel assim, era 2 fotos de uma mulher bonita, e essa mesma mulher bonita, eles distorceram a foto deixando ela bem obesa. E 2 palestrantes iam discutir. Faço fertilização nesta paciente assim como ela está, ou imponho para ela um limite de índice de massa corporal, ou seja, de emagrecimento, para depois eu tratar, já sabendo que eu vou ter menos resultado, eu vou ter mais dificuldade, há dificuldades técnicas nossas com as pacientes mais obesas, há uma série de dificuldades. Então, assim, eu vou dar um passo no sentido de um investimento pessoal, emocional, de dinheiro, tal, para ir para uma fertilização sem as melhores condições, eu vou impor essas melhores condições. E aí um falava uma coisa e outra. A conclusão foi de que, ok, diminuindo o peso, eu vou ter melhor performance, melhores resultados, mas eu não posso privar esta paciente com essas dificuldades que ela tem de oferecer um tratamento de alta complexidade. Então essa foi mais ou menos a conclusão. E de certa maneira é o que a gente vivencia, a gente acaba flexibilizando, como eu falei, em nome de ir enfim. E aí, de novo, se a gente tem algo que consiga juntar um pouco mais, assim, uma diminuição dessa obesidade, isso vai ajudar. Essa mulher, ela vai se sentir mais deprimida, porque ela vai ter essa frustração. E até um dado interessante que eu não sabia, eu vi há pouco, pessoas obesas acabam tendo um ganho menor, sabia? De peso na gestação. Não, de dinheiro, de trabalho. É mesmo? Até isso impacta a obesidade. Então, assim, é um problema bastante sério, precisa ser fortemente combatido e cada vez mais no mundo, né? Se vê. Sim. Eu acho que é uma soma de fatores mesmo, né? Assim, é a vida mais corrida, um estresse maior, né? Que acaba também liberando uma série de hormônios que pioram esse perfil metabólico, e se come mais, e se come pior, e se come fora, né? E lanches, né? Então, eu acho que a gente realmente, nessa evolução da modernidade, se afastou muito daquilo que é uma alimentação nutritiva, né? Sim. Ficou uma alimentação, muitas vezes, mais calórica do que nutritiva. Então, isso, como tu falaste antes, assim, é uma preocupação. Sim, sempre é, né? Porque a gente, quando chega pra gente, a gente vai fazer uma fertilização in vitro, o laboratório, o que a gente faz na fertilização in vitro? A gente vai unir no laboratório o óvulo e o espermatozoide, mas o óvulo que eu entregar com o espermatozoide que eu entregar. Quanto melhor o óvulo, quanto melhor o espermatozoide, melhor o resultado, né? Então, o ideal seria que realmente a gente pudesse entregar o melhor óvulo, o melhor espermatozoide, e isso está dentro de todos esses fatores, né? De hábitos de vida, e às vezes a gente impacta. E claro, a obesidade, assim, é uma coisa que a gente já sabe, né? Mas às vezes também a gente tem pacientes que não chamam muito atenção, são pacientes magros, mas que podem ser mal nutridos, né? Isso que eu ia comentar, que é o que a gente enxerga, né? Que tu já, né, na aparência tu enxerga, mas também tem a questão da nutrição da pessoa. Pode ser magro, mas tem questões relacionadas a nutrientes. E isso também impacta, então. Não é só... Pode impactar. Às vezes a gente vê lá no laboratório
um desempenho não tão bom, né, em termos de embriões, e aí o óvulo que não é bom, o espermatozoide que não é bom, e às vezes, seguido, hoje a gente estava discutindo casos assim que tem uma infertilidade sem uma causa aparente. Tu procura uma causa e tu não acha nada assim que salte aos olhos. Aí quando tu vai para o laboratório, aí tu vê que aquele óvulo não é tão bom, aquele espermatozoide não é tão bom, e aí vai atrás, mas é agricultor e usa produto, né, agrícola, e, enfim, tem uma série de situações que podem impactar na qualidade dos gametas, né? Então, isso sempre é uma preocupação. E muitas vezes a nossa única intervenção é encaminha para ter uma boa nutrição, balanceada, hábitos de vida, repor algum suplemento de algo que necessite, enfim, para depois a gente avançar e oferecer para o laboratório um potencial melhor daquele óvulo, naquele espermatozoide. Agora fiquei curiosa, o paciente agricultor que mexe com pesticida, está no meio da colheita, precisa usar né, o remédio ali, o que vocês fazem? Suspende, chama o vizinho para fazer. Porque realmente, né? Isso é um problema, porque às vezes não aparece, né? O espermograma tá normal, mas é a estrutura interna do espermatozoide, às vezes, que tem algum problema. Isso realmente uma situação difícil. E é o trabalho da pessoa. Exato. Né? É a vida dele. Eu sei porque os meus sogros são agricultores e o ano deles é planejado pela colheita, né? Então a renda deles vem daí. Eu imagino assim como é que fica a cabeça deles. Curioso. Então a gente tem a pressão do ideal. Exato. E a pressão da flexibilização para os tratamentos irem adiante, enquanto isso o tempo vai andando, a idade avançando da mulher, do homem também. O homem também tem algum impacto com o avanço da idade. Então a gente tem que tentar fazer um bom senso disso tudo. Sim. E puxa de novo para o Ozempic, que vai nos ajudar eventualmente quando surgirem os trabalhos controlados e de série, né? Mas eu tenho esperança que isso vai nos ajudar especificamente nessa questão. Exato. Vou trazer um ponto aqui que antigamente, para os casos de obesidade mais severa, né, uma das opções era a cirurgia bariátrica. Bariátrica, mesmo. E aí sim, é um negócio que de fato resolvia, mas trazia um impacto tão grande, assim, de perdas nutritivas, né, porque uma absorção muito pior pós-cirurgia, de vitaminas e nutrientes de uma forma geral, que às vezes, a pessoa emagrecia, mas perdia muita disso, né, de qualidade, de nutrientes, e por sua vez acabava impactando negativamente também nos gametas. E isso não tem, né, com os Ozempic. Então, assim, comparativamente, eu acho que a gente arranjou uma... Será que substitui? Será que um dia vai substituir? Ou será que a indicação da bariátrica é muito diferente? A indicação da bariátrica é obesidade severa, né? Acima entre massa corporal acima de 40. Muito obeso, porque é uma cirurgia importante, é uma cirurgia com morbidade, né? Então tem que ser muito bem pensado. Mas o ganho que as pacientes que fazem cirurgia bariátrica obtém é importante. Então, de novo, o ganho com a diminuição, né, da obesidade em tudo na sua vida. E se tivermos algo que eu acho que a bariátrica vai ter o seu espaço, seguir tendo o seu espaço, mas eventualmente entre o que nós tradicionalmente temos com uma série de dificuldades, de esforço, de frustração, e que está aparecendo nessas medicações tipo Ozempic, eu acho que a gente vai inaugurar e as coisas vão se ajeitando, né? É interessante com pacientes com síndrome dos ovários policísticos, também sempre houve uma dificuldade na reprodução para a gente manejar, para elas ovularem, para a questão da obesidade, há uma associação bem importante de obesidade e síndrome do ovário policístico. E os estudos foram indo, a gente acompanhou esses estudos que foram se estabelecendo, isso aqui funciona
bem, essa aqui funciona melhor, a associação dessa medicação, olha, essa aqui não se usava na gestação, agora a gente pode usar. Uma série de... A gente vai assistir, acredito que vai assistir isso com o Ozempic a partir de agora. Nós vamos acompanhar o que os estudos vão dizer e enfim, tudo vai se estabelecer de uma maneira científica mais clara. Mas importante, não posso deixar de terminar esse podcast sem falar. Mulheres que estão usando anticoncepcional e tendo vida sexual ativa, anticoncepcional oral e usando Ozempic, elas podem ter uma gestação indesejada. É mesmo? O Ozempic, sim, porque o Ozempic diminui a absorção gástrica e diminui a absorção daquela medicação, ela pode ter uma ação menor. E isso foi relatado na internet, nesses grupos de Facebook, enfim. E o interessante é que o FDA, que é a agência americana que regula a medicação, em 2022, já nas orientações do Mounjaro, que é tipo Ozempic, vamos dizer assim, dizendo que tinha que associar método anticoncepcional não oral para quem está usando e não queria engravidar. Então, essa informação, que foi pega agora de surpresa, ela já existia desde 2022, oficial. Então, assim, mas a realidade, ela vai andando para lá e para cá e as coisas vão aparecendo, mas essa informação já tinha, inclusive. Então, é importante, oficialmente, deve-se usar o método não oral de prevenção de gestação durante o uso do Ozempic para quem não quer engravidar. Olha só, mulherada, fiquem aí, ó, atentas. Essa informação eu também não sabia. Legal. Eu fiquei com uma dúvida para a gente encerrar. Tem as questões, a gente falou sobre a qualidade dos gametas, etc. Mas tem questões anatômicas relacionadas à obesidade que interferem no tratamento de reprodução assistida, por exemplo? Ou não? Assim, quando a gente vai para uma fertilização in vitro, a própria realização do exame de acompanhamento, depende do grau, né, que nós estamos falando de obesidade, né, eventualmente pode atrapalhar a execução do exame ecográfico da coleta dos óvulos, que é a punção, que é o procedimento para a coleta dos óvulos, mas não assim... É tecnicamente um pouco mais desafiador, mas plenamente contornável. Não é um fator nada, assim, não é algo que diga não. Não, é plenamente contornável, um pouco mais desafiador, tem que ter experiência, enfim. Sim. Mas Mas de uma maneira muito tranquila. Então. Isso que a gente não tem o controle. Exatamente. Muito bem, gente. A gente está finalizando aqui o nosso episódio, falando um pouquinho sobre esse boom de Ozempic Babies que a gente teve aqui, né? Obrigada, gente, por terem participado aqui. Foi um bate-papo super bacana. Eu vou só dar os últimos recadinhos aqui. Relembrar vocês que os episódios do nosso podcast vão ao ar nas quintas-feiras a cada 15 dias no nosso canal do YouTube e também no Spotify. E para conferir tudo que tem de novo, episódios, bastidores e conteúdo super bacana sobre medicina reprodutiva, siga o @nilofrantes no Instagram e também siga os perfis dos nossos profissionais. Então agora, pra gente se despedir, eu vou pedir para eles deixarem os arrobas dos seus Instagrams para o pessoal poder seguir e conferir conteúdos muito bacanas. Qual que é o teu arroba, doutor? Ih, caiu aqui. É alguma coisa. @Dr. Marcelo _reprodução. E o teu, Simone? @doutora Simone Machello. Isso aí, gente, arrobas entregues para vocês. A gente finaliza o 4º episódio do podcast Entre Consultas. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.